Olá, internautas! A corrupção no país está escancarada. Os últimos acontecimentos da semana colocaram o cenário político de ponta cabeça, levando vários grupos a formarem protestos anticorrupção aqui no país. Nós estamos aqui hoje recebendo a Carol Antunes, advogada, e a comerciante Marcela Valente. Elas fazem parte desses movimentos e elas fazem questão de frisar que é um movimento anticorrupção, não é isso? Bem-vindas aqui ao Portal O Tempo. Eu falei que vocês fazem questão de frisar que é contra a corrupção, porque hoje a gente fala muito sobre essa divisão que existe no país. Ou é PT ou é PSDB, não é? Então, necessariamente, algumas pessoas não estão protestando contra um partido, mas vocês defendem um protesto contra a corrupção, seria isso? A favor do Brasil. Nós falamos muito que nós estamos na rua com a voz do povo e a voz do povo é querer um Brasil melhor. E como? Como a gente transformar o Brasil num país justo, num país digno e um país que a população possa ter possibilidade de crescer? Como fazer isso? O primeiro passo que a gente considera importante para começar essa reforma é acabar com a corrupção. A gente sabe que acabar, zerar, é complicado. Faz parte da natureza do ser humano fazer alguns delitos, de qualquer natureza. Mas provocar, atuar de forma delituosa ou cometer crimes, tem que existir o Estado de Direito para trazer a punição. As pessoas têm que ser punidas. Então, na estação, a gente luta bastante para que a nossa corrupção no Brasil seja levada à punição, que as pessoas cometerem atos de corrupção sejam punidos e o dinheiro seja retornado para a população brasileira. Carol, só para esclarecer, quando você se refere à estação, você está falando sobre o movimento que vocês representam. Não. Qual o nome, efetivamente, do movimento? Na Praça da Estação, no dia 13 de março, no domingo, às 2 da tarde, nós vamos ter vários movimentos de rua. Então, são movimentos populares, da população em si, e entidades também mineiras que estarão presentes. Eu hoje estou aqui representando o Brava Gente, e nacionalmente, porque Brava Gente é um movimento mineiro, e nacionalmente eu represento o Revoltados Online. Então, não é somente um movimento que administra, é a voz do povo. Por isso que eu disse no início que é a voz da população. A sociedade se organizou formando alguns movimentos, e esses movimentos se juntaram para fazer um ato contra a corrupção na Praça da Estação. Mas como começou isso? Por exemplo, você faz parte do Revoltados Online, e a Marcela? Eu faço parte aqui em Minas da Associação Mulheres da Inconfidência e nacionalmente Nas Ruas. Mas como é que vocês chegaram a isso, por exemplo? Porque, como eu disse no início da entrevista, né, Carol, você é advogada, a Marcela é comerciante. Vocês são filiadas a algum partido ou não? Isso é um movimento que partiu de vocês realmente, é mais uma visão cidadã de vocês? Eu tenho uma história como uma preocupação de formação de lideranças aqui em Belo Horizonte, especificamente em BH. Sou fundadora do IFL, Instituto de Formação de Líderes, e que sempre fiz trabalho com relação a isso, formar lideranças para que essas lideranças possam atuar de maneira ativa na sociedade e traga mudanças para o Brasil. Com base nisso, querendo ou não, a gente tem acesso a essa questão econômica e política do país. E não há outra maneira da gente se engajar politicamente como ser político, a não ser ir para a rua. Não tem como a gente não levar o que a gente pleiteia para a rua, e na rua os políticos vão escutar o que as pessoas precisam. Então, não necessariamente para estar envolvido com o país e com política, você precisa estar com partidos. Eu acho que é o berço desse movimento de vocês, nas redes sociais mesmo. Como é que vocês têm feito para atrair, né, a população para fazer parte desses protestos, desse movimento? Olha, eu queria que a Marcela falasse um pouco, porque ela também tem um berço na rua, igual o meu. Eu participei da rua em 2013, 2014, 2015 e acho que o surgimento disso foi natural, no sentimento interno de não aguentar mais. E aí você encontra uma voz que pensa igual a você, outra voz que pensa igual, e de repente quando você vê, formou um movimento. E as pessoas que dão movimento, o nome é o movimento, não é artificial. Na internet a gente encontra um eco? Encontra. O Revoltados Online, principalmente, que eu represento aqui em Minas, é um movimento gigantesco na internet. 1 milhão de curtidas e eles são, assim, ativistas na internet também, mas estão na rua. O Marcelo está sempre na rua, está protestando, fazendo vídeos.
A gente aqui também está sempre na rua fazendo vídeos em contato com o povo. Então, essa questão de dividir o online do offline, né, do real com o virtual, eu não acredito nisso mais. Eu acredito que o virtual, o online hoje, é reflexo do nosso mundo real. E como é que é essa sua participação na rua, Marcela? Ela falou que você começou na rua, Sim, né? Como verdade, desde o início você estava à frente de movimentos ou você começou apenas acompanhando? Na verdade, desde nova eu gosto de política, entendeu? Então, sempre quando tem campanha, eu sempre me posicionei. E eu lembro que isso era cedo, 8 anos, eu ia para uma escola, e eu perguntava aqui, meus amiguinhos, quem que você votou? Eles não sabiam nem quem a mãe votou, e eu votava em quem minha mãe queria, né? E eu sempre tive sede mesmo de saber do país, de política. Depois dessa última eleição, eu falei, gente, mas a gente tem que atuar, às vezes, só em campanha, você pôr nas suas redes sociais, né, qual você gosta, qual você não gosta. E aquilo ali me despertou. Eu falei, não, nós temos que ser político. Gente, é o ano inteiro, é a vida inteira. É o que rege a população. E aí eu comecei a ficar inquieta em casa, e aí conversa com outro, monta um grupo pequeno de WhatsApp. E quando eu fui ver, o negócio já estava grande, eu já estava em Brasília, eu já estava... E o negócio surge, é uma coisa natural. Eu acho que eu sempre fiquei acordada. Esse negócio, o Brasil acordou, eu sempre estava bem acordado. Mas eu acredito que outras pessoas, sim. O país acordou para ver que a gente tem que gostar de política. Quando a gente não gosta de política, a gente dá um cheque em branco pro político. Eu acho que o erro do brasileiro é aí. Entendeu? Tá aqui, você tem que gostar, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber as leis, o que cada político faz. Eu vejo assim, campanha de vereador, o vereador falando que vai fazer coisas que ele não pode fazer. Sabe? Isso é uma propaganda enganosa. As pessoas têm que ter um mínimo de informação para que tenham uma opinião, uma opinião formada. Como você disse, a gente nota realmente que hoje em dia as pessoas... Eu falei das redes sociais porque é onde o jovem, ou a população em geral, hoje ela se vê um lugar que ela tem voz, né? E aqui no Portal O Tempo, a gente costuma dizer que as redes sociais, elas funcionam como um termômetro para a gente fica sabendo o que é que está acontecendo, a opinião das pessoas. E aí eu jogo uma pergunta para vocês. Qualquer notícia que a gente divulga hoje sobre política, seja sobre PT, PSDB, governo, oposição, as pessoas costumam dividir. Se está criticando o governo, é porque é PSDBista, é porque é tucano ou é porque é coxinha. Vocês já receberam esse rótulo de coxinha? E como é que vocês lidam com isso? Eu tô numa fase, quando me chama de coxinha, eu falo que eu gosto de comer só acarajé. Eu tô mais ou menos nessa fase, eu já sou mais... Mas eu acho que quando vem, todo mundo vem e chama a gente, né, de coxinha, eu paro e converso. Na hora que a gente mostra o projeto, na hora que a gente mostra, não é isso, eu não tô separando. Eu tô lutando por você também, sabe? As pessoas quebram isso e vêm pro nosso lado. Esse rótulo de coxinha não é uma coisa que incomoda. Né? Aqui tem os coxinhas, na Argentina teve lá o movimento deles também sendo com um apelido. Na verdade, o que a gente não pode é levar pedido partidário só para a rua. E é o que a gente está fazendo. A gente não está levando um pleito partidário, a gente está levando um pleito para o Brasil. O que a população quer, o que nós queremos para o Brasil. Se estão chamando a gente de coxinha... Qual que é o problema? É um apelido. É um apelido. A gente que está na rua, colocando a rua, colocando a nossa figura ao público, é um ônus que tem, né, das pessoas fazerem isso. Mas o que importa é o resultado do trabalho. A gente tem que mostrar um trabalho. Esse trabalho é o quê? Uma proposta do Brasil. Uma proposta que pega qualquer tipo de político. Não é um só de certo partido. Não. É a corrupção como um todo. Vamos acabar com a corrupção independente de qual partido for. Tem que ser julgado seu Estado de Direito. O Estado democrático de direito presume a obediência à lei e o respeito à legislação, independente de onde essa pessoa for, independente de qual cargo ou qual ocupação ela tem. A lei tem que ser cumprida. E corrupção é crime e tem que ser punido como tal. Está pegando dinheiro público e desviando para outra finalidade e levando para o próprio bolso. Gente, dinheiro dos impostos é dinheiro nosso. Não é dinheiro do Estado, é dinheiro nosso. Corrupção mata. A corrupção, eu costumo falar que a corrupção mata mais do que um cara com um revólver na mão atirando. A corrupção, ela tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação e da segurança. E vai para a mão de quem? Para a mão de poucos, esses que desviaram, esses que são ladrões. E ladrões de quê? Ladrões do nosso futuro.
rouba nosso futuro, tira nossa esperança e prejudica as próximas gerações. Vamos falar um pouquinho sobre essa última semana, né, que ela deu realmente uma reviravolta no cenário político do país, né? O protesto ele já estava marcado antes dessa última quinta-feira negra, digamos assim. Não para a gente, obviamente, mas negra para quem está envolvido em toda essa corrupção, em toda essa lama que a gente está acompanhando aí. Mas depois dessa delação do Delcídio na última quinta-feira, vocês diriam que o protesto ele inflou, de certa forma, vocês estão sentindo, assim, pelo que vocês estão organizando, nos espaços que vocês vão, nas redes sociais que vocês acompanham, se as pessoas elas estão se sentindo mais convocadas para participar desse protesto no domingo ou ainda não dá para medir isso? Eu senti que as pessoas começaram a participar mais. No dia, na sexta-feira, foi uma movimentação assim enorme. Nossa página foi até hackeada. A gente tinha uma página do nosso... Tem do evento, né, da estação. E nesse dia eles hackearam, eles cancelaram. A nossa página cancelou. O evento tinha mais de 40 mil pessoas e a página foi hackeada e cancelaram o evento, apagaram. E como vocês conseguiram retomar a página, identificaram? Não tem tempo hábil, né? A gente mandou um e-mail para o Facebook, mas a gente teve que criar uma nova página e começar de novo. A nossa surpresa foi que em menos de 4 dias a gente já estava com quase 20 mil e hoje a gente está com praticamente quase 40 mil. E qual que é a expectativa de público para o movimento do domingo que vem, dia 13? O mínimo é 10 mil. A gente falava isso bem no início, antes de ter a surpresa da sexta-feira. Mas agora deu um boom, então a gente acredita que esse número vai ser maior. E como é que está a organização desse evento? Assim, são vários movimentos, óbvio, vocês estão por dentro dessa organização. Ele vai começar às 10 da manhã na Praça da Liberdade, não é isso? Qual que é a programação ao longo do dia? Ao longo do dia começa às 10 na Praça da Liberdade, a meio-dia há uma concentração para haver uma caminhada. Essa caminhada vai sair em direção a João Pinheiro, pegar Augusto de Lima e Espírito Santo em direção à Praça da Estação. E na Praça da Estação a gente já vai estar lá numa concentração desde o meio-dia, esperando o pessoal da caminhada e também recebendo aqueles que vão direto para a estação. Esse protesto vai contar com o apoio da PM? Está prevendo essa questão da segurança? Sim, tudo? A PM, a gente está sempre em reunião, em contato, eles estão acompanhando de perto toda a organização dos movimentos, tanto da Liberdade quanto da Praça da Estação. Vai ter policiamento reforçado, tendo em vista essa problemática que surgiu de movimentos tanto de ditos coxinhas quanto os outros. Então, vai ter uma participação, um reforço bem grande da Polícia Militar. Mas lembrando que essas manifestações, essas grandes manifestações nacionais, elas nunca deram problema, nunca teve um ato de violência, ela é bem tranquila. Ela é para a população vir com a família, com criança, a energia é muito boa. Agora, Marcela, Carol, quem se sentir mais à vontade para responder. Há uns 2 anos, quando a gente acompanhou os grandes protestos aqui no país, que começaram com a indisposição, com o aumento da passagem de ônibus, depois algumas pessoas foram ampliando isso também para essa questão da corrupção. Na verdade, acabou que cada um estava lá por um motivo diferente. E nós vimos muitos conflitos, né? E vimos também que quando pessoas apareciam no meio desses protestos com bandeiras partidárias, aí é que esses conflitos aconteciam realmente. Isso tem acontecido nesses protestos que vocês têm organizado, desses movimentos anticorrupção, essa questão, essa tentativa de entrar, né, dos partidos entrarem nesses protestos, pegar carona nesse protesto de vocês, isso tem acontecido? E como é que vocês têm feito para evitar que isso aconteça e, de certa forma, manche o que é a proposta do movimento de vocês? Na Praça da Estação, e eu posso falar por lá, a Marcela também, a gente está organizando a Praça da Estação. O nosso foco é a população. Então, uma maneira que a gente tem de evitar esse conflito é que no trio elétrico que vai ter lá para receber personalidades, igual a Joyce House, uma jornalista, o Dom, da banda Dom e Juan, sertanejo, é um cara extremamente politizado e vai estar conosco, vai cantar o hino e também vai dar uma palavra sobre a posição dele, sobre a situação do cenário político e econômico. Essas pessoas que vão estar conosco, nenhuma delas tem algum tipo de cargo político, não está exercendo nenhum mandato político. Então, esse foi um cuidado que a gente teve. Na rua não tem como a gente controlar, todo mundo é livre, é um direito constitucional de ir e vir. Manifestação popular, né? É popular. Agora, no trio elétrico, é garantido que ali é
população, pessoas como eu, como você, como a Marcela, e cantores, personalidades que não têm nenhum tipo de envolvimento partidário com nenhum partido político. É verdade, lá, quem for na estação vai ouvir a voz do povo e o que o povo quer. Porque manifestação é a gente falar o que queremos para os políticos ouvirem e começar a fazer. Isso, quando eu falei isso, entendeu? Então, é um protesto para a voz do povo, para o povo falar. Mas a gente tem acompanhado também, por exemplo, o senador Aécio Neves. Ele tem usado veículos de comunicação também para convocar as pessoas para esse protesto. Por isso que eu falei da questão de partidos tentando pegar carona no movimento de vocês. E, inclusive, o Aécio ele foi um dos citados na delação. Né? É verdade. Então, ele tem convocado a população para participar do protesto também. Se ele aparecer lá, ele vai ser bem-vindo, ele vai ter voz num palanque, por exemplo, do protesto? Na estação, a gente respeita a posição dos políticos, independente de qual for, de quererem também participar do processo. Como cidadão, a gente respeita. Mas o nosso espaço do trio elétrico é um espaço para lideranças populares, para lideranças que já existem, que estão trabalhando com a sociedade. Não tem como a gente abrir para políticos, porque não é o foco do nosso movimento. Então, quando você me pergunta sobre até a violência em cima dos partidos, é uma maneira também da gente se resguardar, de evitar qualquer tipo de conflito no meio da multidão. Porque a multidão, quando olha para o trio elétrico, ela quer se enxergar. Ela quer que a pessoa que está no trio elétrico fale o que ela está pensando. É muito interessante nos movimentos os cartazes. As pessoas ficam mostrando os cartazes para a gente. E a gente começa a falar os cartazes. Então, e eles ficam satisfeitos, porque é a voz deles que está em cima do trio. Então, se eu coloco um político atual que exerce mandato em cima do trio, se a população não se reconhece nele, isso é um conflito. Isso é um conflito. Sabe o que eu fico falando? Eu quero muito escutar os políticos, mas eu quero ir no Congresso. Eu quero ir no Senado, entendeu? Lá eles têm uma televisão, gente. É só você entrar na internet, está lá o dia inteiro. Então, se eles querem falar para a população, fale lá. E mostre o trabalho Mostre o trabalho lá. Eu acho que eu estou vendo vários fazendo, até dou parabéns, tem uma oposição, né, surgindo forte aí, mas fale lá. Porque a gente precisa, até mesmo a gente dos movimentos, saber qual caminho ir. Porque a gente às vezes está tão ligado, né, que a gente perde uma informação daqui, outra lá. Então, o dia é para a gente pegar também essas informações e repassar para os políticos. Saber um dia, quem quiser acompanhar o movimento, por exemplo, né, as pessoas que estão assistindo vocês agora e que ficaram interessados nesse movimento anticorrupção, qual que é o canal de informação que essas pessoas podem ter para chegar até vocês e quem quiser participar também? É o Facebook, a gente tem nossa página, que é a Praça da Massa, e o movimento tem o evento também no Facebook, que pode encontrar Praça da Estação, Vem para a Estação. Isso é a gente focando nesse protesto que vai ser no domingo, mas ao longo do ano vai ter uma programação. Ótimo. O que é que pode ser feito? Tem um site, tem uma página? No Facebook mesmo, lá tem mensagens. Várias pessoas que hoje estão na rua, com a gente panfletando, trabalhando, veio de uma mensagem. Quero participar, quero ajudar, gosto do trabalho. A gente pega e já põe, né, nos grupos de WhatsApp, que é aqueles grupos que não para, né, de tocar e todo mundo... E aí, o interessante que você perguntou, que o nosso movimento, um diferencial, é que a gente tem 10 ações que a gente vai propor para, de médio e curto prazo, a gente modificar o Brasil. Isso vai ser trabalhado para uma medida de conscientização e resgate da cidadania das pessoas no Brasil, que depende só de nós a mudança. E essas medidas serão mostradas e trabalhadas em palestras, na rua mesmo, com pessoas formadoras de opinião na rua, com o povo, um modelo menor, um modelo mais simples, de estar nas praças conversando com todo mundo. E isso vai acontecer durante o ano, uma vez por mês. Então, o dia 13 é a nossa abertura desse projeto. O projeto se chama Praça da Massa, porque nada melhor do que, numa atitude cidadã, as pessoas saírem de casa e ocuparem as praças. As praças são nossas. E as praças é o lugar que você encontra com um amigo, com um conhecido, e vai falar de política. É verdade, é uma questão de conscientização e eu desejo sorte a vocês nesse trabalho de conscientização. Agradeço a participação aqui na TV O Tempo. A gente espera que vocês voltem aqui outros dias para falar mais sobre isso, de repente repercutir como é que foi esse protesto que está marcado aí para domingo. E eu espero realmente que vocês
tenham sucesso nessa conscientização que vocês estão tentando fazer, porque o nosso país, a nossa população realmente está precisando ser mais politizada, mas politizada de uma forma que beneficie, né, o nosso povo. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada a você, Obrigada. eu espero você no dia 13, no domingo, às 14h, na Praça da Estação. A gente vai estar esperando de coração aberto, todos para a gente recuperar o nosso Brasil. A gente precisa recuperar o Brasil de volta. E lembrando que agora não tem desculpa não, porque lá tem metrô, tem ônibus, 2h, aquela juventude que saiu no sábado, foi pra balada, acordou tarde, pode vir 2h, nós estamos esperando, queremos ouvir a sua voz, junte-se, né, com a gente, porque juntos a gente vai além, gente. Ok, Carol Antunes, Marcela Valente, perdão. Muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.